Olá pessoal, nós estamos iniciando mais uma edição do nosso Pódio da Costa, que tem o oferecimento, tem a parceria com essa empresa que é sucesso no mercado em todo o Brasil. Eu me refiro à Argamassa Brasil. Não se deixe enganar, não aceite imitação. Argamassa Brasil. E hoje estamos recebendo a visita da coordenadora do projeto Passaporte para a Vitória, Instituto Léo Moura, em Araruama. Ela que, inclusive, é assistente social, a nossa querida Márcia Falcão. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, boa noite. Satisfação recebê-la. Obrigada, é um prazer estar aqui. Pois é, a gente tem a satisfação de, pela primeira vez, falar sobre esse projeto que eu já conhecia, não visitando, mas conhecia de nome, sabia da magnitude do projeto Passaporte para a Vitória, via Instituto Léo Moura. Fala pra gente sobre como deu início a esse projeto em Araruama. Então, o Instituto, né, ele já faz a gestão, né, Sim. do projeto Passaporte para a Vitória há 10 anos. Em 2022 eu fui convidada para fazer a coordenação de um núcleo em Sampaio Correia. Terceiro Distrito de Saquarema. Isso, pelo então deputado Norival Gomes, né, Correto. que é o incentivador do projeto, tá? E ele foi executado um trabalho, graças a Deus, um bom trabalho. E dali eu consegui, né? Conversei com eles, falei para eles a necessidade que Araruama tinha, né? E tem até hoje, porque ainda tem o Léo Moura, mas ainda tem bastante criança aí para poder ser assistida, de colocar um núcleo em Araruama. Eu, então, o deputado Norival Gomes, mesmo independente de política, mesmo não se reelegendo, cumpriu, Sim. tá, com a palavra dele. O que é muito legal da parte dele. Muito. E ele Muito falou digno. em 2023 terá um núcleo lá em Araruama para você ficar perto de casa, trabalhar perto de casa e fazer a coordenação. Nós iniciamos as atividades no dia 1º de setembro de 2023 e é com muito orgulho que eu falo que quando foi no dia 2 de outubro nós já não tínhamos mais vagas no projeto. Olha, que resultado maravilhoso. Logo de início, assim, já Sim. uma informação como essa. Sim, o projeto ele atende 300 crianças e no dia 2 de outubro de 2023 a gente já tinha 306 crianças. Eu até recebi uma homenagem do Instituto por conta da amplitude, né, que foi a divulgação. Nosso projeto, ele para iniciar, tem que ter 150 crianças. E apesar de nós estarmos falando de um projeto social, um projeto disciplinar, um projeto que fornece tudo sem custo algum para as crianças: uniforme, chuteira, meião, não é fácil. As pessoas falam 150 crianças. Não é fácil. Não foi fácil. Até o dia 18 de setembro nós tínhamos 174 crianças e no dia 2 de outubro nós alcançamos a margem que é exigida até pelo Instituto, pelo projeto, né? De 306 crianças e hoje temos uma fila de espera de 347 crianças. Aliás, essa seria uma das perguntas. Qual a principal missão do projeto e como ela se alinha, como ela se adequa ao Instituto Léo Moura? Transformação e inclusão social através do esporte. É uma coisa que eu gosto muito, a transformação e a inclusão. Sabe por que eu estou dizendo que gosto muito disso? Eu sempre falo, vamos investir no esporte, porque se não conseguirmos revelar talentos, a gente revela algo tão importante que é justamente cidadãos para o mundo. Porque através do esporte você consegue aplicar a disciplina, você consegue promover a socialização. Você quer coisa melhor do que você revelar cidadãos para o mundo? Nossa, eu acho que é gratificante todos os dias. Demais. Né? A gente tem um depoimento de um pai que fala sobre isso. Se daqui não sair um grande atleta, sairá um grande cidadão. Pronto. Exatamente isso. Ele fala bem sobre isso. A proposta do projeto é unicamente isso. Hoje a gente tem um espaço que eu convido vocês a ir lá. Opa. Tá? Por favor. A gente tem um público bem diversificado. A gente tem crianças de 5 a 17 anos. De 5 a 17 anos? Meninos e meninas. Isso é maravilhoso. Abrange todas as faixas etárias. Exatamente. A gente faz com os menores até a faixa etária de 10 anos um trabalho Sim, mais lúdico, correto. mais cognitivo.
E do sub-11, que a gente chama, né, em diante, até o sub-17, a gente faz um trabalho assim também, mas a gente já trabalha com um pouquinho mais de alta performance. Porque tem muita criança boa em Araruama, tá? Tem muita criança que precisa só de uma oportunidade, só ser vista. Aliás, eu costumo dizer que a nossa região, em especial Araruama, é um verdadeiro celeiro de talentos. Só é necessário dar oportunidade. É Você verdade. criar projetos como esse e dar a oportunidade. É verdade. Não é o nosso intuito principal. Eu já ouvi coisas do tipo: ah, o que que vocês ganham com isso? Quando uma criança é descoberta aqui, vocês ganham alguma coisa? Não. Nós não ganhamos nada, nós não cobramos nada. Nós fizemos agora em maio um teste lá para o time do Sampaio Correia, com alguns alunos nossos. O Galinho da Serra. Exatamente. E 2 alunos foram aprovados. E eu acho que não precisa, né, ganhar mais nada. Um deles esteve lá semana passada e falou: tinha morro de saudade daqui, morro de saudade de você. Mas eu tô lá, tô crescendo. Já fui Olha, convidado para participar do time de competição do Sampaio Correia. Então, eu acho que realmente. Hoje eu vejo a necessidade das nossas crianças e adolescentes serem respeitadas e vistas, ouvidas. Eu escuto história todos os dias. O meu treino de terça e quinta são os meus maiores. Ali, então, são as melhores e maiores histórias, né? Eles têm muita energia, eles estão com muita coisa para contar. Eu tenho um aluno hoje que não tem a oportunidade dentro de casa de conversar com o pai e uma mãe por conta da realidade deles. perfeito. E eles conversam comigo. Eu sei da vida, eu sei da namorada que terminou e eu sei da amiga que fez fofoca. E dali vai, a gente se torna uma grande família. Eu falo para eles todos os dias que o bem que eu quero para os meus filhos, eu quero para eles. Olha que lindo. Maravilhoso isso. É. Parabéns, parabéns por essa sensibilidade. Além do seu profissionalismo, essa sensibilidade. Isso é maravilhoso. Eu tenho uma equipe, que eu não posso deixar de falar, de 4 rapazes jovens, né? Eu sou a mais velha de Sim. lá. O meu professor muito capacitado, muito esforçado, mas é um rapaz jovem também, o Eliabe. 2 auxiliares técnicos, que é o Márcio e o Yuri, e meu auxiliar administrativo. Mas que não atrapalhou, sabe? Quando eu fiz a seleção dessa equipe, fui questionada, porque são jovens mesmo. Sim. E como que eles conseguiram, junto comigo, compor, né? Eu costumo dizer que eles são a minha frente dentro do campo e eu sou o complemento pelo lado de fora. Muito bom isso. E é muito bom, né? Eles têm energia, né? Eles aprendem muita coisa. De vez em quando eu falo para eles com relação à criança, tem mais experiência com criança. A mediação de conflito lá, eu costumo dizer que quem faz é única e exclusivamente eu, por conta mais mesmo da experiência. Mas hoje eles falam, eles entraram lá com um olhar e todo dia eles falam assim: poxa, bem que você falou que uma criança é o reflexo do que vê dentro de casa, que uma criança é reflexo da realidade que vive, porque eu sempre vinha passando isso para eles, porque é uma equipe jovem, 20 anos. Então eles falam assim: não, é mal criado. Mas por quê? O que essa criança está Exatamente. querendo mostrar pra gente, né? Qual é a realidade que ela vive? Às vezes a criança ela não consegue falar outra linguagem, a não ser aquela que ela aprende dentro de casa. Exato. Ela é o espelho daquilo que. E eu passo os para eles o tempo inteiro. Paciência, ouvir. Eu estava até conversando com o Rodrigo e com o Henry agora, que eu costumo dizer para eles assim: ninguém está 100% todos os dias, como eu também não estou. A gente absorve muita coisa. Eu enfrento realidades lá bem diferentes. Eu enfrento realidades de criança que chega de manhã cedo para treinar sem ter se alimentado. De onde vem, agora uma pergunta pessoal mesmo, de onde vem essa garra, de onde vem essa estrutura emocional para enfrentar situações assim? Eu definitivamente amo o que eu faço. Todos os dias eu aprendo com eles. Olha que lindo. Eu perdi meu irmão recentemente e voltei a trabalhar e todo mundo falou assim: nossa, mas você voltou a trabalhar tão rápido, mas você não tem noção de como eles me ajudavam. Sabe? Como Maravilhoso, olhar, Márcia. olha, quando eles sorriem, às vezes a gente faz uma atividade de brincadeira, eu faço uns vídeos e guardo pra mim, eu falo muito assim: é isso. Eles rindo, eles à vontade, eles sendo criança, Sim, sim. sabe? Então eu eu não sei falar de mim, mas do meu trabalho eu sei falar, eu acho que é a melhor parte de mim, entende? Então fala do seu trabalho também a respeito de critérios. Quais são os critérios para que a criança possa participar do projeto? Ela precisa ter a documentação necessária que toda criança tem direito a Sim, ter, uma questão de tá? direito. Então, identidade, CPF, caso não tenha identidade, a certidão de nascimento, porém o CPF.
uma coisa que a gente acabou passando, padronizando os pais, porque a gente encontrou muitos pais que diziam que CPF só depois dos 18, né? E a lei já mudou, então é uma garantia, até para garantir benefícios, né? Sim. E ter a documentação certinha e estar estudando. E a gente também acompanha o boletim escolar. E a questão de crianças com necessidades especiais, como é que o projeto se adapta para receber as crianças? Então, a gente tem hoje uma equipe com 3 profissionais e 2 deles, eles são capacitados, né, pelo Comitê Paradesporto, o professor também, Sim. mais 2 deles integralmente para, se necessário, fazer um trabalho a par, né, atendendo a necessidade daquela criança. Mas a nossa proposta, ela é inclusão. Então, raramente você vai chegar lá no nosso projeto e você vai ver uma criança com necessidade especial fazendo uma atividade diferente daquela outra. Ela só tem um acompanhamento um pouco diferenciado. Mas a nossa proposta é inclusão. Eles treinam junto, as meninas treinam com os meninos, entendeu? Perfeito. E com relação a alguma história já de sucesso envolvendo uma criança com necessidade especial? A gente tem um alunozinho com síndrome de Down e ele até pegou o microfone, a gente fez um evento agora no dia 6, o Rodrigo estava presente, nos ajudou muito. Perfeito. E ele pegou o microfone na mão do Rodrigo para falar. E quando ele começou com a gente quase não entendia bem o que ele fala. E a mãe dele fala, ele já está falando, a gente já consegue entender o que ele fala. Nós temos até um aluno em específico que ele, com 10 para 11 anos, ele falava para mim que tinha vergonha porque ele não sabia o que era direita ou esquerda. E que as crianças zoavam porque ele não sabia o que era direita ou esquerda. Olha! Porque hoje as crianças, elas têm uma forma que nós, como adultos responsáveis, temos o dever de orientar, de lidar de uma forma, às vezes até um pouco cruel, verdade, tá? Com a diferença, né, dos outros. Então, a gente sempre... Lá eu tenho muito disso, a gente combate muito isso do amiguinho, que joga um pouquinho bola melhor do que o outro amiguinho. Sim, né? natural, muito normal. Isso, e a gente explica, é uma escolinha, ninguém nasce sabendo. Então, assim, ele aprendeu, a primeira coisa que ele falou pra mim quando ele chegou no treino, tia, já sei o que é direita e esquerda. Olha que legal. A gente tem aluno lá eu tinha um aluno em específico, que ele, infelizmente, teve que parar de fazer atividade por conta de problemas de saúde, que ele, com 14 anos, não sabia amarrar o cadastro do sapato. Com 14 anos. Olha que transformação. Isso, e a gente com um trabalho. Então, assim, todos os dias. Hoje eu escutei bastante, parece uma coisa Sim. que eu vinha pra cá. Os pais falando que no nosso evento que nós fizemos, no dia 6, eles receberam medalhas e tal, e as mães falando assim, não queria dormir, não queria tirar a medalha para dormir, queria dormir com a medalha, mostrou a medalha para a família inteira. É você escutar uma criança falar assim, tia, eu fiz um gol e fui aplaudido, eu nunca fui aplaudido na vida. Meu Deus, é emocionante mesmo. Eu choro. E em cima disso, Márcia, em termos de transformação social, desde a implementação do projeto, o que você e a equipe já tem observado? Nossa, a gente tem muitos alunos que melhorou. Você já citou alguns belíssimos exemplos para a gente, que fique bem claro. Sim, a gente tem alunos que melhoram na escola. Principalmente quando a gente vai pedir o boletim, porque hoje a gente faz um trabalho integral, tá? Se vier alguma reclamação da escola, suspensão da escola, eu tenho, graças a Deus, um bom relacionamento até com alguns diretores aqui de Araruama. Então, se vem uma reclamação da escola, a gente dá uma advertência dentro do projeto. Sempre digo para eles que estudo tem que andar alinhado com os sonhos. Para ser bom de bola, tem que ser bom na escola, mais ou menos isso. Então, eu tenho um aluno do meu sub-17, que já é um rapaz, que falou pra mim, tia, terça-feira eu tô trazendo meu boletim pra você ver. Meu boletim nunca teve tão azul. Nós tivemos 2 alunos nossos que teve umas Olimpíadas aqui no município. Sim. Um meu tirou primeiro lugar no Soletrando, tá até nossa foto, tá até no Instagram. E a minha outra aluna tirou o primeiro lugar na Olimpíada de História. Olha o resultado do trabalho. E aí eles levam a medalha pra gente poder ver. Eles levam um caderno pra poder ver. Sabe? Isso tudo é muito importante. Mexe, dá um orgulho para eles, né? Mexe com a sensibilidade de cada um deles. Eu acho que é de alguma forma. E outros que estão chegando se sentem incentivados também, eu imagino. Sim, eu acho que dá para observar isso. Eu acho que é de alguma forma você contribuir de alguma forma. Eu falo muito isso para minha equipe o tempo todo. Eu falo que o que a gente faz aqui é muito importante.
a gente está contribuindo de alguma O forma. que a gente percebe também é que, antes de mais nada, o projeto ele é todo humanizado, é o tempo todo humanizado, né? Tudo, Que dá tudo. para perceber nas suas A palavras. gente tem uma gestão muito boa, a gente tem o diretor nosso, o Cadu, que ele é um cara muito comprometido realmente com o que faz. A gente tem supervisores que estão sempre ali para poder, uma vasta experiência dentro do esporte, todos dois, a Paulo, o Carlos, mas que estão sempre ali para poder tirar dúvida, apoiar. Perfeito. Apesar, né, da gente ver projetos sociais, infelizmente, degringolando caminhos ruins, o projeto do Léo Moura, ele é um projeto bem fiscalizado, né? Sabe, bem... Era um ponto que eu queria abordar com você. Estava tentando encontrar uma forma, até para não melindrar, para não ferir suscetibilidades, porque muitos são os projetos que a gente já viu, não apenas na região dos lagos, como no estado do Rio de Janeiro, e até tomou conhecimento em termos de país, projetos que, na verdade, ficaram no meio do caminho por N razões. Né? E aí me parece que isso também faz com que as pessoas olhem para um projeto às vezes sério, né? Um projeto que tem tudo para dar certo, mas olhem com um certo ceticismo. Infelizmente, isso aí é uma questão que eu mesmo, como assistente social, costumo falar que é triste. Mas eu mesmo falo para você que é uma coisa que hoje é fácil de ser burlada, sabe? Porque quando você fala em projeto social, você puxa para o cunho da questão da necessidade, Perfeito. né? E aí as pessoas veem já com bons olhos e infelizmente hoje tem. O Léo Moura, ele tem essa diferença. São 10 anos. A gente tem fiscalizações remotas, via vídeo. Nós temos uma lista de chamada que o meu supervisor, quando vai fazer a ligação, a qualquer momento eu tenho que estar com o telefone disponível. Ele já liga de vídeo, eu já tenho que mostrar a categoria que está em campo, mas ele já tem lá. Olha, Quantas muito crianças. legal. A gente tem ficha de chamada, tem tudo. Então, assim, ele pergunta para mim, qual é a categoria tal? Aí tem que coincidir. Aí eu viro, a equipe tem que estar toda em campo, uniformizada. Nós mostramos o nosso container, que nós lá temos uma estrutura de container onde fica todo o material de uso coletivo das crianças. Sim. Né? Então a gente tem que mostrar a organização do container, mostrar os materiais sendo utilizados. O Ministério do Esporte, porque o nosso projeto é federal, né? Então o Ministério do Esporte nos cobra um relatório mensal da utilização de todos os materiais. Então, assim, o Léo Moura, ele é um projeto diferenciado por conta que a gestão do Instituto, o projeto Passaporte para a Vitória, perdão, ele é um projeto diferenciado porque a gestão do Instituto é muito séria. Correto. Nós estamos, provavelmente já até inaugurou, porque já é um processo que está desde o começo do ano, botando 2 núcleos em aldeia indígena. 2 núcleos em aldeia indígena? No Acre. Fala mais sobre isso. No Acre, Um no Acre. Amapá. Olha. Então, assim, é lindo, é emocionante o vídeo que o diretor compartilha com a gente, sabe? De você ver a emoção das crianças. A gente tem história de uma menina, acho que é no Amapá, que 2 horas que ela leva para chegar num trem. Mas ela vai. Que história. Nós estamos em 15 estados do país. Olha, dentre as 27 unidades federativas, estão em 15 estados do país. Maravilhoso isso. Sim. En passant, antes de iniciarmos aqui, a gente conversava também em off, né? E você me citava até um caso de Itaocara, né? No estado do Rio de Janeiro. Sim, a gente atende, né? Crianças com necessidades especiais. Que lá... em Araruama não tem tantas, mas Itaocara tem bastante. É lindo. Ele faz cada vídeo, né? Puder seguir lá o Instagram. Ele faz cada vídeo. Ele tem uma turma PCD muito grande, muito grande. Perfeito. E ele faz um trabalho lindo. Crianças começando a ter noção de coordenação motora. Sim. Criança tendo deficiência intelectual, mas já evoluindo. Mães dando depoimentos, sabe? O que é mais legal ainda. Sabe, mães, pais, né, falando sobre a evolução. Os núcleos, cada um tem um perfil, sim, né? Sim. Até os coordenadores, cada um tem um perfil. A gente tem coordenador que é um pouco mais competitivo, é aquela coisa mais da alta performance e tal. Mas o de Itaocara, o trabalho com as crianças com necessidades especiais é lindo. Eu imagino o quanto isso deve significar, não apenas para quem participa, para quem coordena, como
para os pais muito especialmente, né? Responsáveis também para os familiares das crianças É muito bom. envolvidas. Depois da nossa copinha, né, que a gente chama de copinha, nosso evento da Copa Passaporte para Vitória, é muito bom você ver pais falando assim, ele tá mais animado, porque tem crianças que entram, apesar das pessoas falar assim, é mole. Não, não é mole você manter 300 crianças treinando todos os dias, porque eu costumo dizer isso. Francamente, quando a gente começou a conversar, antes de nos prepararmos, né, eu imaginava em torno de 100 crianças. Não, não. Não é fácil. Se a gente for botar a gente como adulto, quantas coisas a gente começa e não tem constância? Exatamente. Imagina a criança. Não, e quantos foram os projetos, como já citamos aqui, que nós já vimos, não só em Araruama, como na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, Sim, então que assim... tiveram início, mas não tiveram uma sequência. Então todo mundo fala sobre isso, né? Ah, mas é fácil. Não, não é. Até mesmo porque não é só o esporte. Eu explico para muitos pais, quando o pai fala assim, ah, mas ele veio e agora está desanimado. Eu falo assim, porque entrou a questão da disciplina com o horário, porque você chega atrasado. Então, assim, da disciplina com o uniforme, porque tem que estar tudo uniformizado. Tudo arrumadinho, certinho. Então, eu costumo dizer que a criança é assim. Como é que ela reage ao futebol? Ela entende o futebol como a bola rolando, vamos fazer gol. Só que não é só isso. Não, tem todo um então, trabalho a gente tem dia de treino trás. físico, tático, a gente tem a questão técnica. Nós fazemos avaliação a cada 6 meses das nossas crianças com relação a peso, altura e IMC. Né? A gente já teve criança que a gente precisou puxar um pouquinho mais a parte física por conta de peso. A gente acompanha isso bem de perto. Aquela questão do IMC. Exatamente. Então, assim, quando você entra ali com a disciplina, quando você entra ali com a parte da vida, que para a criança é a parte chata, perde o brilho. Então, para você manter essa chama. Então, assim, a criança gosta de jogar bola. A criança, por ela, o futebol é só mesmo jogar bola, não quer fazer treino físico, tático, não quer correr em volta do campo, não quer fazer várias coisas, não quer chegar... Meu primeiro treino começa às 8 horas da manhã. A gente tá no inverno, a criança não quer acordar cedo. Acordar cedo? Ó, pra quê? Isso. E lá não, lá a gente tem... Eu, de vez em quando, faço lá uns cachorro-quente, umas brincadeiras, umas gincanas, porque criança não pode deixar de ser criança. Sem dúvida. Adolescente não pode deixar de ser adolescente. E então não é fácil. Todo mundo fala, não é fácil. A gente tem um público bem diferenciado. Temos criança que traz uma bagagem emocional, estrutural diferente das outras. Então a gente tem que fazer fazer com que todas elas entendam as diferenças umas das outras, entendeu? E isso é muito difícil porque a gente está falando de criança. A gente tem pais que entendem a proposta do projeto, tem pais que já não entendem muito bem. Então ali todo dia a gente enfrenta Você citou a questão dos pais. Primeiro, gente, falar da Argamassa Brasil. Exige a Argamassa Brasil, nossa parceira, não aceite imitação, tá bom? E você citou a questão dos pais. Eu me lembro que eu já trabalhei com garotos também em escolinhas de futebol como voluntário, né? E o que mais me chamava a atenção era o fato de que muitos pais são extremamente chatos, desagradáveis. Você não precisa confirmar isso, não. Mas há situações em que os pais, ao invés de ajudar, atrapalham. Não tem situações assim? O que acontece hoje, eu falo que eu sou muito abençoada por Deus o tempo inteiro, porque meus alunos são maravilhosos, cada um com a sua particularidade e personalidade. Sim, sim. E eu tenho 80% dos pais que fazem tudo valer a pena, mas eu tenho 20% ali que é bem complicado. Então, assim, são pessoas. Eu acho que a gente só tem que expor os pontos de vista. A gente tem pai ali que se pegar um dia de calor e o filho tem 15 anos, quer ser jogador de futebol, e o professor mandar dar... Meu campo é grande. Mandar dar 10 voltas no campo, o pai não quer. O pai me chama no canto, é muito. E aí você tem que explicar para o pai que não funciona dessa forma. Eu já tive casos ali, por exemplo, do professor sinalizar para o aluno assim... poxa, eu esperava mais de você, porque o aluno tem potencial e o pai não gostar. E aí eu explicar, mas quando a gente diz que espera mais de alguém, é porque a gente acredita no potencial. Porque nós temos crianças com muito potencial. Então hoje eu digo assim, eu não tenho pai chato, eu tenho pai que tem problema com disciplina. Perfeito. E acaba que não entende que ali não funciona assim. Acho que eles pensam assim, é gratuito, é projeto social. Eu já escutei coisas ali do tipo, projeto social tem que ter horário para chegar. Projeto social tem que ter frequência, senão é desligado, sabe? Então, assim, a gente tem que entender que projeto social não é bagunça.
Muito bem, já gostei disso também, amei isso aí. Uma questão também diz respeito aos grandes desafios. Quais são os maiores desafios que o projeto enfrenta hoje em Araruama? É, a gente hoje, quando o núcleo veio para Araruama, a gente se estabeleceu num local que a gente atende muitas comunidades, né? A gente atende as principais comunidades. Hoje eu tenho aluno acho que dos 4 cantos aí das comunidades. Hoje o que a gente enfrenta hoje? Acho que para mim ali o maior é o que me, me desestabiliza um pouco. É essa questão que as crianças hoje vivenciam muito de perto. Sim, Que é a sim, questão relacionada à violência, perfeito. que é a questão relacionada à droga. Não, nosso espaço não tem, mas a gente tem que estar sempre orientando. A gente, de vez em quando, vê alunos nossos em locais que a gente, até com uniforme, e que a gente tem que vir, conversar, tá sempre... Eu costumo dizer que eu acompanho eles na rede social. Então, tem foto que eles tiram lá, que eu printo, e quando vem no treino eu falo, olha, isso aqui não tá legal. Então, acho que hoje... Olha, tem tudo isso para ser visto. Tem. E assim, o nosso município, os pais e as nossas crianças abraçaram o nosso projeto. Eu sou Perfeito. muito grata a Deus por isso. Mas o nosso município não, infelizmente não. Então, assim, hoje eu acho que o município que abraça, como a gente tem exemplos de outros núcleos do Léo Moura, Rio Bonito, Tanguá, que o município, que a prefeitura em si abraça o projeto voa. Né? O projeto ele deslancha. Então, assim, hoje a gente aqui mesmo sem esse apoio do município, a gente ganhou como melhor escolinha em Isso 2024. mesmo sem receber apoio do próprio município. Sim. Imagine se tem o apoio do Sim. município. Eu dei um exemplo disso. Rio Bonito fez um evento lá e o município disponibilizou uma estrutura para as crianças descansarem, Correto. disponibilizou guarda municipal para fechar as ruas, disponibilizou um drone, fez um vídeo lindo das crianças. Então, eu até comentei isso no grupo que a gente tem de coordenadores. Falei, quando o município abraça, quanto fica forte isso? Acho que o município tem que entender que isso tem que ir além das suas... do que você entende como critério, como política. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de vidas, eu estou falando de criança. Enquanto o poder público não entender que se ele não investir nessa faixa etária de idade, ele vai minar muitos problemas que ele tem lá na frente. Quando ele entender que é só política, que é só essa questão, não vai para frente. Hoje a gente não fala de política dentro do nosso projeto. Os nossos pais ficam à vontade. Eu defendo muito essa sua ideia. Eu sempre falo que não é legal o homem público ele agir quando se trata de crianças, quando se trata de projetos sociais voltados principalmente para as crianças, ele agir achando que tem que prevalecer a vontade dele, o pensamento dele. Não, o pensamento tem que ser coletivo. Exatamente. Porque as causas são diferentes, as origens das crianças são diferentes. Enxergar a ação social além da política. E ir além da política, muito, muito além da política. Então, hoje o município aqui, infelizmente, a gente não teve. Hoje isso me entristece, essa questão do município não ter. Caramba, veio um projeto do governo federal para cá, vamos atender 300 crianças. Vamos abraçar esse projeto, vamos integrar, engajar. Exatamente, isso a gente não teve. Mas isso não é só aqui, né? Tem outros lugares também que acontece. Correto. Mas eu acho que é a parte pior, assim, de você não fazer o administrador público entender que quando se trata de criança, a conversa é outra. Meu pensamento é exatamente isso. Eu costumo dizer ali, eu falo muito isso para minha equipe, eu falo assim, a gente está lidando com os sonhos das crianças, a gente não pode tratar isso de qualquer maneira. Como eu também falo com eles, eu falo, não deixa ninguém brincar com o sonho de vocês. Entende? Então, por isso que eu não acho até cruel. Eu acho que o administrador público ele tem que entender, não, vamos fazer política aqui, dá para fazer política. Agora, quando se trata de criança, não. Não dá, não dá. E quais são os planos do projeto para Araruama? Os planos futuros? Eu espero que tenha muitos, porque eu tenho muitos. Não, depois, o pessoal que estiver nos acompanhando está percebendo que quando você fala do projeto, os olhos brilham o tempo todo. Isso é muito legal. Aquilo ali é que me faz levantar todos os dias da cama.
Olha só. É real. Assim, nós agora vamos entrar agora em setembro na nossa fase de renovação. Sim. O projeto ele renova a cada ano. O então, né, ex-deputado Lorival Gomes já falou que Araruama está entre os 5 melhores núcleos do Brasil em desempenho. Estamos falando de Brasil, não estamos falando só do estado do Rio de Janeiro, não, viu, gente? Brasil está entre os 5 melhores. E isso foi falado até no nosso evento, né? O Rodrigo estava presente. E, assim, eu queria até outro núcleo para Araruama. Araruama hoje tem base para ter 2 núcleos. A gente tem 347 crianças esperando. Eu te dou meu telefone e te mostro. Além de mais de 300 crianças hoje integradas, temos mais de 300 outras esperando uma oportunidade. Então, você imagina, um outro distrito, uma outra localidade, não pode ser tão perto, mas sim, sim. Quantas mais crianças seriam beneficiadas? Seria algo maravilhoso. Seria porque hoje eu costumo falar que eu não tem demagogia comigo, não. Ali nós não somos 100%, a gente erra o tempo inteiro, a gente acerta o tempo inteiro, mas eu vejo todo dia um pontinho positivo em cada criança. Você entende? Eu tive criança que saiu do projeto, iniciou, desanimou, saiu, e depois ficou, tia, pelo amor de Deus, deixa eu voltar, agora tá doido pra voltar. Pais que, por um motivo ou outro, tirou o filho e agora quer voltar. Como eu falei, nós ganhamos os melhores do ano. Olha, nós ganhamos os melhores do ano, categoria escolinha de futebol. E nós ganhamos em cima de escolinhas que já estão consagradas em Araruama, particulares e coisa e tal. E nós ali enfrentamos muita dificuldade. Hoje, por exemplo, se eu quiser levar minhas crianças para poder jogar, a gente é convidado para poder jogar em outro local. Eu não tenho um carro, eu não disponibilizo de um transporte para levar minhas crianças. E era tudo que eu queria, colocar eles numa van, no micro-ônibus e levar para lá, para cá. Seria maravilhoso, Seria, né? E eles pedem o tempo inteiro. Então, assim, o quanto, né, se o município investisse, quanto seria, né, importante. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, agradeço novamente ao deputado Lorival Gomes, falo para ele que nas minhas palavras eu não vou conseguir externar a minha gratidão ao Cadu por me deixar fazer parte. Eu agradeço aos pais todos os dias por eles me deixarem fazer parte de um pouquinho da vida dos filhos deles, sabe? Mas hoje eu queria um novo núcleo para Araruama, eu queria mais apoio do município, seria muito importante. Hoje o projeto tem parcerias locais? Não. Não tem nenhuma parceria local? Não. Hoje nós temos um grande amigo, real mesmo, assim, que foi um presente, que é o Rodrigo, que nós fizemos um evento, ele nos ajudou do começo ao fim. Ficou com a gente de 7, 8 horas da manhã até quase 5 horas da tarde, o dia inteiro. Mas nós não temos nenhum apoio, nenhuma parceria do privado. De que forma o segmento social do município poderia contribuir com o projeto? Independente de se tratar de empresa ou de cidadão? Nossa, eles poderiam contribuir com coisas mínimas. Hoje a manutenção do nosso campo, quem faz é a minha equipe. Nós que cortamos a grama, alugamos uma máquina, cortamos a grama. Mas se você for lá, você vai ver cada colaborador meu cortando um pedacinho do campo. Eu brigo muito pelaquela área lá que eu queria ela mais limpa, né? Porque mato, né? E criança. Então, assim, hoje qualquer melhor estrutural... Quando você fala área, o local é o Rio do Limão. Isso, o campo do Rio do Limão. O campo do Rio do Limão. Então, hoje qualquer melhoria estrutural seria importante para as crianças, entende? Apesar do Instituto nos dar, né, um suporte, mas qualquer outra melhoria. A gente está falando de 300 crianças. É um número incrível, fantástico esse número, 300 crianças num projeto, é a magnitude do projeto, né? Agora, com relação a gente falou também sobre a própria comunidade apoiar, participar, e de que maneira os pais podem se integrar ao projeto também? Então, a gente hoje, infelizmente, é a realidade de muitas das nossas crianças. A gente tem aquela participação muito efetiva dos pais nos treinos porque trabalham, né? Porque é cada um aí cuidando das suas demandas. Mas hoje, a participação dos pais só em junto com a gente, a mostrar para as crianças que eles têm sim, que eles têm
condições de crescer na vida, que eles têm condições de ser quem eles quiserem. Exato. Sabe? Isso seria muito importante. Às vezes eu vejo atitude de pai que desvalida ali, sabe? O valor do filho. Por momentos que passam, né? Porque todo mundo passa por momentos na vida que não dá tanta importância. Às vezes a gente faz um campeonato, tem um aluno que treina com a gente o ano inteiro, mas não participa do campeonato. Aí quando a gente vai falar com o pai, mas é só um campeonato, mas é só bola, mas é... Não, não é. Sabe? Eu explico muito isso. Eu falo assim, gente, a gente está falando do sonho dos filhos de vocês. Porque se a gente começar a podar as nossas crianças assim, novas, e dizer para elas que elas não têm capacidade de chegar a lugar nenhum, que tipo de ser humano que elas vão ser? Você sabe o que eu falo para elas quando a gente vai ter jogo? Sim, sim. Eu falo assim, tem jogo sábado, hein, que não sei o quê. Estão preparados? Aí eu falo, o que eu falo para vocês? Nasci preparado, é assim que eu quero que vocês me respondam. Aí já sempre preparados, nasceram preparados. E eu falo para eles, vocês podem ser quem vocês quiserem. Eu recebi meninas apaixonadas por futebol, mas que tinha vergonha de jogar e às vezes o pai, a mãe, por alguns critérios... Era outra questão também a ser abordada, porque infelizmente ainda tem aqueles pais que são, sabe, reservados quando fala que a filha vai jogar futebol. Não tem isso. Exatamente. Eu recebi meninas ali que o pai falou assim, não, ela só vai treinar se for um time só de menina. Né? E aí eu falei, não, pai. E aí ela chegou pra mim, eu tenho uma específica, a Sofia, que ela falou assim, eu quero ser jogadora de futebol. Eu falei, então você vai ser. Você vai ser... Tia, mas você acha que eu posso? Eu falei, você pode ser quem você quiser. Muito bem. E tá lá, tá evoluindo, tá treinando. A gente nas férias não para, né? Uma pergunta que muita gente faz. E eu falo, a gente não tem como parar nas férias. É um momento que as crianças estão em casa, com um tempo mais ocioso. E eu abro um leque até para que se eles quiserem treinar os 2 horários, porque a gente tem 2 turmas, tanto de manhã quanto de tarde, que eles podem ir. E ela já avisou, não, nas férias eu vou vir que eu quero treinar os 2 horários, que eu quero me preparar, porque eu quero... Então, como é que eu olho para uma criança dessa e digo que ela não vai conseguir? Não pode, de forma alguma. Claro que não, nem eu fazer nunca isso. Então ela fala, tia, você acha que eu jogo bem? Tá evoluindo. Como eu te falei, a gente recebeu crianças ali que não tinham intimidade nenhuma com a bola. Eles evoluem. Eu recebi crianças ali bem levadas, que hoje o comportamento é outro, sabe? Então, aí vem a questão da disciplina também. Sabe, você contribui de alguma forma. Você a mostrar para a criança, é igual lá, tem o dia da bagunça, tem um dia que eu falo com eles, olha, treino é treino, o dia da recreação é da recreação, mostrar para a criança que tudo tem o seu tempo. Perfeito. Né? Mas eles não deixam de ser criança. Eu costumo dizer para eles lá, que principalmente para os grandes, eu falo para eles assim, olha, a tia é autoridade aqui porque a tia tem que manter a ordem. Mas eu nunca vou desrespeitar vocês. Eu nunca vou falar com vocês porque a criança precisa ser respeitada. Eu escutei muito ali assim, o pai chegar com um menininho de 5 anos e falar assim, mas ele tem que jogar bola, porque ele tem que gostar de futebol. Não, ele não tem que. Você precisa ouvir o seu filho, a sua filha. Então, hoje eu escuto muito isso lá. E aí teve um dia que eu tive um aluno específico do Sub-15 que ele falou assim, tia, é por esse respeito que você trata a gente que eu também nunca vou te desrespeitar. Olha, e não é... que aprendizado maravilhoso. Porque não é um mar de rosas. De vez em quando eu tenho que parar lá o coletivo e falar, galera, o que está acontecendo? Cadê o respeito? O que eu falei com vocês? Que não sei o quê. Mas sem exaltar a voz, tratando eles como ser humano da forma que eles são. Não tem essa de que, mas é criança, tem que escutar o que eu quero, tem que... É assim, sim, ponto final. Sabe? As nossas crianças, elas estão sendo cada dia que passa mais caladas. Eu não estou falando de você permitir, eu estou falando de você orientar, de você escutar. Sim, sim. Sabe, eu falo muito isso, os pais não estão escutando os seus filhos. Porque o filho vai expor, ele fala junto. Então ninguém escuta ninguém. Eu escuto cada história. Eu explico para eles que eles têm que reivindicar o direito deles sem perder a razão. Sabe? Então eu explico para eles, esses dias eu fiz uma dinâmica lá do 6, que eu desenhei no chão e falei qual é o número, é 6 ou é 9? Porque depende do ponto de vista. Correto. Então eu tô sempre explicando para eles que não é eu que tô certo, não é você que tá errado. São pontos de vista diferentes. Acho que a maior riqueza que a gente tem como ser humano é isso. É você pensar de um jeito e eu de outro e a gente trocar. Eu sair daqui hoje com alguma coisa, deixar alguma coisa. Entende? Quando nós iniciamos a nossa conversa, foi exatamente em cima desse ponto. Quando falávamos a respeito de você, se não conseguir revelar talentos no esporte,
revelar algo maravilhoso que é justamente cidadãos para o mundo, Exatamente. que é aquele cidadão que vai aprender a respeitar as formas diferentes de se pensar, que o outro pode pensar diferente de mim. E nem É um por isso direito. você está errado E ou ele que, está certo. exatamente. Hum. Isso é maravilhoso. Com certeza, eu falo pra eles. Esses dias eu sentei lá com eles lá e tô conversando, tô vendo eles falando de namoradinho, sobre 15, sobre 17, isso aqui. E aí eu falando que eu participo, tá? Participo lá. E fico, de vez em quando eu falo pra eles, a tia já foi nova, vocês estão pensando que a tia tá por fora, a tia já foi nova. Aí eles começam a rir. Eu brinco com meus pequenos, eu pergunto quantos anos vocês acham que a tia tem? Eu escuto 200 mil anos, das crianças de 5 anos. Teve um que falou pra mim que eu tenho idade infinita. E assim a gente segue. Olha, Mas eu me divirto e eu sempre, sabe, mostro pra eles que é nessa fase natural eles fazer isso, mas não é fazer aquilo, que é natural isso, que é natural aquilo, e sempre exponho pra eles a questão. Aí eu falo assim: "E essa atitude que você tomou foi legal?" "Ah, tia, mas ele, mas foi legal." Mas eu falei: "Se fosse com você?" "Ah, comigo não." Eu falei: "Então." olha, Então a gente já mostrando começa um no outro ponto de ponto de partida. vista. Então assim, conversa, Fernando, eu tenho uma coisa pra dizer pra você, eu sou muito abençoada. Amém. Eu sou Isso é muito tão bom. abençoada. Quando a gente tem essa convicção, isso é maravilhoso. Meus alunos são maravilhosos. Amo, amo de paixão. Todos eles, todos. Meus pais também. Eu sou muito grata porque eu falo pra eles mesmo que pra mim é uma honra eles deixar a gente participar, nem que seja um pouquinho da vida, do sonho dos filhos deles. Olha que honra. Olha esses dois que ficou em Sampaio, olha quantos outros que podem ir para os outros lugares e olha que honra. É algo que eu sempre falo também, porque hoje você, quando começa um trabalho desse nível, você acaba abrindo um leque de opções. O Rodrigo sabe muito bem, porque hoje tem olheiro por todos os cantos, Sim, né? Às vezes a pessoa não dá valor, o pai não dá valor a um projeto, mas ele não se toca, ele não tem noção do que aquele projeto pode render, que alguém, sabe, que representa um clube de expressão, pode estar por ali. exatamente. E a gente tem muita Que eles criança optam boa. exatamente pelo anonimato, E a gente tem muita criança boa, a gente para tem evitar muita o criança. assédio. E a gente, além da gente ter criança boa, a gente tem muita criança com vontade de vencer. Perfeito. Eu tenho um aluno ali que fala: "Tia, eu sei que eu não sou bom." Tem aluno que entra como goleiro, troca de posição. Tem aluno que entra na linha e vai pro gol. E ali a gente vai, sabe? Eu só quero, eu falo pra eles o tempo inteiro assim: eu só quero que vocês entendam que o que eu puder fazer pra viabilizar, pra dar visibilidade ao desejo de vocês, eu vou fazer. Mas depende mais de vocês do que de mim. Então, quando você passa pra eles que sim, eles podem mudar a realidade deles, porque eles podem mudar a realidade deles. Exatamente. Sabe? É uma coisa mágica, porque eles ficam mais autoconfiantes. Eu falo pra eles que eu não tenho jogador ruim. Eu falo que os meus são os mais bonitos que tem. Desculpa os outros núcleos, mas os meus são os mais bonitos, todos. E quando eles ficam assim: "Tia, eu não sou ruim", eu falo: "Pode tirar essa palavra da sua boca. Também que eu não tenho jogador ruim." A autoestima não falta lá. Ruim. Tem que ser. Hoje as nossas crianças estão sendo bombardeadas com muita informação. Olha, Então o que explica acontece? melhor isso aí. Porque hoje, você já pensou? Se a gente parar pra pensar, por exemplo, na minha época. Ah, sim, falando de um modo geral. Isso, Assim, o meu uma leque de criança de um modo informação geral. era Sim. aquilo que a minha mãe trazia do trabalho para casa, né? E hoje eles estão a um clique de muita informação. Isso. Então a gente tem adulto que está adoecendo por causa dessa quantidade de informação disparada, porque não está sabendo lidar com esse bando de informação. Imagina as crianças. Boa. Então eu falo muito isso lá para os pais. Eu falo assim: vamos tentar buscar conhecimento, se atualizar, para a gente acompanhar os nossos filhos e orientar. A gente ficar com aquele pensamento também de: na minha época meu pai só olhava, na minha época faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Na minha época, a gente vai perder os nossos filhos. A gente não está mais naquela época. Entende? As crianças hoje, elas têm noção, elas têm mais acesso à informação. É aquela coisa que muitos pais insistem: não, que no meu tempo era assim. Não, não usa mais essa frase, no meu tempo era assim. Eu falo, converso Os muito com os tempos pais. são outros. Exatamente. E a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar... Outra coisa que eu falo do exemplo, eu tenho pai lá que fala assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O pai não faz isso. Como é que você hoje vai pegar uma criança que tem um leque de informação a um clique e vai dizer para ela que você faz o preto, mas quer para ela fazer o amarelo? Uma hora ela vai parar para pensar que se você está fazendo o preto e está funcionando para você,
ela não vai ter vazio amarelo. E essa frase já evita que a criança pense, né? Quando você diz isso para a criança, não está permitindo que ela pense, que ela raciocine. Só que hoje, se nós não nos atualizarmos, se nós não começarmos a buscar informação, manter a cabeça aberta, eu não estou falando de permitir, eu estou falando de se acompanhar, de entender junto com a era da internet, da informação, o que é certo, o que é errado, o que a gente pode permitir para os nossos filhos, o que não pode. Porque se a gente continuar assim, a gente vai perder as nossas crianças. A gente não tem como competir hoje com a quantidade de distração, de facilidade, de informação que eles têm. A gente não tem como competir. A gente, como pai, como mãe, eu sou mãe solteira, de 2 filhos. Olha. Um menino de 19 e uma menina de 11 anos. Então, eu faço o quê? Eu paro e deixo os meus filhos serem orientados só por isso aqui, porque na minha época minha mãe fazia assim. Isso. Ou eu acompanho os meus filhos. Então, hoje eu falo que eu sou abençoada com tudo, que meus filhos conversam tudo comigo. Tudo. E você leva isso para o projeto. Exatamente. Eu falo para o meu filho hoje de 19 assim, eu ainda não vou ser sua amiga, eu ainda sou sua mãe porque você tem 19 anos. Vai chegar um momento da vida que eu vou ser sua amiga, que você vai alcançar um nível de maturidade que aí legal, vai dar para ser sua amiga. Mas por enquanto eu ainda sou sua mãe. É igual eu falo para as crianças no projeto, sabe? Então assim, é você realmente... Eu costumo brincar lá no projeto Os Pais Rir pra caramba, que eu trabalho com 1000 crianças, mas não trabalho com adulto. Sim, porque criança é construção. Aí é totalmente diferente. Totalmente diferente. O adulto, ele às vezes peca pela tal da autossuficiência. Eu sempre fiz assim. Sempre deu certo. Funciona assim comigo. Exatamente. Ele não está preparado para uma experiência nova, para gente ouvir tá uma cheio outra. De si, né? Exato. Acontece com a gente. Vem... Por isso que eu falo que eles me ensinam todos os dias. Eu aprendo cadinho com eles todos os dias. É totalmente diferente. Sim. E como você disse também, você aprende com eles. Todos os dias. É a chance que você tem de aprender com eles. É tão bom isso. Pena que muitos pais não se dão conta disso. Pena que muitos daqueles que se propõem a fazer um trabalho como esse do Instituto Léo Moura não conseguem assimilar isso. Exatamente. E mostrar para as nossas crianças que sim, disciplina é tudo na vida. Eles falam assim, tia, eu vou conseguir? Sim, se você tiver disciplina, sim. Com disciplina, com determinação, com garra. Entende? Então, se atinge objetivos. A gente não pode. Eu só falo muito isso, que criança é construção, a gente não pode podar as nossas crianças, a gente não pode limitar os sonhos dela. Perfeito. Às vezes porque a nossa vida foi difícil, porque a gente não alcançou determinada situação, porque eu sonhei com isso e fui aquilo. É o sonho dela. E a gente tem que saber desmificar isso, sabe? O meu é o meu, a minha vida foi assim. Muito bem. Márcia Falcão, conta pra gente como é que o pessoal pode te conhecer de perto o projeto, as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento estão assim, poxa, que legal, quero conhecer o projeto, quero conhecer de perto a Márcia Falcão e o pessoal do Instituto Léo Moura em Araruama, pessoal do projeto. Então, nós estamos localizados ali na Rua Barão de Vassouras, sem número, Rio do Limão, no campo do Rio do Limão. Nossos dias de atividade é de segunda a quinta, na parte da manhã é de 8 às 11, na parte da tarde é de 2 às 5. Nós temos também nosso Instagram, @escolinhaleomoura.araruama. Lá a gente bota bastante, um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso trabalho. E vocês também estão convidados a ir lá. Poder... Eu vou lá para conhecer. Gente. Eu gosto, eu amo esse trabalho. Vai eu sou lá, fã também, de trabalho assim. São maravilhosas. Então, preciso que sejam lá, de visibilidade mesmo para as minhas crianças. Farei uma visita. Tá bom, então. Olha, gente, nós conversamos hoje com a assistente social, com a coordenadora do projeto Passaporte para a Vitória, que está dentro do Instituto Léo Moura, em Araruama, a Márcia Falcão, tá bom? E agradecendo o apoio também da Argamassa Brasil. Não aceite imitação, exige a Argamassa Brasil. E até uma próxima oportunidade.